pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé-cast, nosso podcast para a gente ter papos muito leves. Ah, lógico. Nossa, uma leveza. Principalmente hoje. A gente tá leve hoje. Nossa, que isso, uma leveza hoje. O nosso assunto de hoje, daqui a pouco. Não, o assunto tá mais ou menos. Não? Mas a gente tá leve. É, lógico. É. Sem bolo tá aqui. Leve. Nós já comemos um monte de bolo, viu, gente? Isso, e já tô dizendo pra você não assistir nessas férias, não assista Como Eu Era Antes de Você, que é uma porcaria de filme. Ai, Senhor. Papo leve, não religioso. Descontraído. Estamos na nossa série, o Jesus que eu não conheci. Maravilhosa, e a gente já tá caminhando, né, pra parte final. Pra crucificação. E hoje... E compartilha, cara. Sininho lá, aperta Se inscreve no canal. Primeira coisa que você tem que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser lembrado. Sempre que sai episódio no ar. Vocês não ativam o sininho, gente. E comenta que o Fer responde. Exato. A vida do Fer responde. Ele é chamado de o apóstolo Paulo do século XXI. Ele responde em cartas, e todos os comentários ele responde. E o Fer, ele vai discipular todos vocês. Carta do Fernando. Ele é a parte centrada aqui, paciente, exato, entendeu? Parte centrada. Não é bem centrada, mas é centrada. Nosso assunto de hoje. Eita, assunto de hoje é... Bíblia, papel, caneta. A minha caneta, olha que legal. Gostaram, gente? Ela acende. Achei muito bonitinho. A Lolo que descobriu que acendia. Na verdade, eu comprei por causa da ponta, porque eu gosto dessa ponta fininha aqui. Isso é um unicórnio, cara? É um unicórnio feliz. A luz. Ah, não, cara. Só não ilumina. Ah, não, cara. Esse podcast. Ai, Jesus. É uma questão de fé, entendeu? Esse podcast é uma questão de fé. Gente. Tem meu bolo pela fé. Ó. Ele comeu um monte de bolo agora há pouco, viu, gente? E hoje é o seguinte, hein? Você tem que estar ligado nesse episódio e vai ter a parte 2 dele. Sim, esse episódio a gente vai dividir em 2 partes, porque o assunto é denso, é longo e a gente, né? E é bom você estar com caneta, papel e Bíblia, tá? Bíblia. Assim, a Bíblia de papel, cara. Coloca bem aqui, melhor, gente. Bem melhor. Compre igual a minha, assim, que dá pra escrever do lado, ó. Que aí você vai escrevendo. Não, você comprou igual a da Bruna. A Bruna, ela ia pra igreja lá e era ela, o Fer, a Lolo e um carrinho pra levar a Bíblia dela. Olha o tamanho da Bíblia, pô. Ai, gente, nem é pra tanto. Carrinho de mercado, Fer. Chegava na igreja, estacionava o carrinho de mercado, tirava a Bíblia. Olha o tamanho, cara. É porque tem espaço pra escrever, ó. Opa! E outra, as notas que são aí não são apagadas como a do iPhone, né? Então... Nossa, eu tô muito chateada. Perdi todas as minhas anotações do iPhone. O que eu faço? Eu anoto o que eu quero anotar. Você perdoa o Steve Jobs. E vamos continuar. Mas enfim, vamos lá. Bruna, você já foi injustiçado? Imagina. Jamais. Não, assim, e tem níveis de injustiça. São aquelas injustiças indiretas. Sim. Assim, as pessoas falam por trás, fazem por trás. Né? Aquelas situações que só chegam. Só chegam. Só chega assim no seu ouvido. As acusações que chegam. Mas tem o nível de injustiça e acusação direto. Que a pessoa aponta o dedo na tua cara. A pessoa é descarada, faz na tua frente, com você olhando. Aí. Como reagir a isso? Vamos aprender hoje. Porque a gente não sabe como reagir a isso. Fer, você já foi injustiçado? Desse jeito? Sim, você estava junto, inclusive. Eu não lembro. Nossa, é verdade. O quê? Não, pode falar, né? Em off, a gente conta. Nossa, mas nem sem nome? Nossa, nem foi com dedo tarja, na cara. assim. E ele não... Nossa. E ele teve... O Fernando Enfim. Nota 10. Nota 10 pro Fê. E aí, e você? Não, eu também... Eu nessas horas, eu meio que fico tão... Eu não sei o que tá acontecendo direito. Eu falo, cara, essa pessoa tá falando isso mesmo. Que aí eu...
Não? Foi, Não foi bem assim, né? E é verdade. Eu meti o dedo na cara da pessoa. Eu fui defender meu marido, eu achei um absurdo. Você atendeu? Você colocou o dedo na cara da pessoa? Não coloquei foi quase isso. Eu chamei ele de uma coisa meio ruim. Mas eu não gritei, não saí do salto. Fez que nem franguinho. Pinou assim, agora Fábio, vai pra você cima. vai falar isso do meu marido, tá louco? Lá. Imagina. WWE. Enfim. Gente. Sabe que a questão da nossa fé em Jesus Cristo é muito complicado porque as pessoas se aproveitam disso. Sabia? Uhum. Eu acho que hoje não tanto, mas na época, né, as pessoas se aproveitavam porque assim, eu lembro na escola, quando eu rebatia alguma situação, você é crente, você tem que ficar quieto. E as pessoas acabam se aproveitando, se utilizando da nossa fé para se aproveitar da nossa bondade e achar que, por causa da nossa fé, por qualquer razão, elas podem bater na nossa face e acho que a gente tem que ficar quieto. A gente tem que dar outro para continuar batendo. Sem texto, sem contexto, sem nada. Sim. Porém, tirando esses abusos, que Deus nos dê graça e discernimento para lidar, porque isso são abusos, sim, né? E a gente tem que aprender a confrontar isso. Jesus confrontou isso. Situações que têm que ser confrontadas. Não se esqueça que Jesus virou a mesa dos cambistas no templo, que estavam zombando, ou melhor, usando a fé para ganhar dinheiro. Então Jesus confrontava, Jesus confrontou pessoas. Jesus confrontou o rei Herodes, que mandou ele sair, sai dessa terra, para de pregar e sai daqui. Jesus falou, diga para Herodes, aquela raposa velha. Eita. Ou seja, ele não tem força, mas ele é muito astuto, por isso que é raposa velha. Diga aquela raposa velha que faço milagre hoje, amanhã e depois de amanhã me levantarei. Então, Jesus confrontou, e eu acho que esse discernimento de saber como confrontar, tá? Porém, existem momentos que, em favor da direção de Deus, do propósito e do amor ao próximo, eu tenho que entender que o caminho da injustiça, algumas vezes, faz parte da jornada, do propósito, e que revela o coração do outro. E eu não posso me distrair com a injustiça e perder quem sou e nem o que estou fazendo. Algumas vezes, vencer a injustiça pelo silêncio é uma maneira de proteger o propósito. Sim. Até porque não adianta dar resposta para quem não está interessado em te ouvir. Porque você vai dar resposta para se defender, mas ela não quer te ouvir. Então ela só vai usar isso como meio de criar ainda mais injustiça, mais acusação, mais argumentação, mais mentira. Sim. Então, algumas vezes, lidar com a injustiça é o caminho da renúncia e da entrega. Antes da gente entrar na nossa história hoje, que estamos no Jesus que eu nunca conheci, eu quero só lembrar como que o jovem Salomão, filho de Davi, lembra? Salomão, Instituto Bíblico, tal. Ricaço, 1000 mulheres. Olha o que a pessoa lembra, cara. Olha o que a pessoa Escreveu lembra. provérbios, cânticos. E pra que falar 1000 mulheres, cara? Desnecessário, cara. Ai, gente, o cara teve 1000 mulheres. Imagina uma. Já não dá muito trabalho ter uma mulher?
Titiane linda. O que você acha, amor? Dá muito trabalho ter uma mulher? Titiane linda. É o suficiente, né? Imagina ter 1000. Você tá louco. Uma na Oscar Freire dá problema. Ó, Titiane, toma cuidado. Ó. Dá muito problema. Ai, imagina 1000. O Fer tem 2. É. Você. E a Lulu. A Bruna e a mini Bruna. Ó, É uma mini Bruna. grande Luluzinha, viu? Ah, vou ter que pastorear também. Olha. Olha que ela lembra de Salomão. Foi até esquecer, cara. Ah, Salomão. Quando ele pediu a Deus sabedoria, É. que Deus apareceu lá pra ele e tal. Você lembra disso? Lembro. Onde tá? Não lembro. Não, como assim? Onde tá? Escrito? Em Reis? Oh! Poxa vida. Onde mais? Ah, calma lá, né? No Reis 3. Aí, Deus... Sabedoria, beleza. Sim. Se você pede sabedoria, Deus dá igualmente. E como? Problemas. Natural, se você... Sabedoria, problemas. E ele vai enfrentar o primeiro problema dele que vai desafiar a mente dele. Qual é? Vamos, Bruno, você sabe? Não, eu sei, só não lembro. Lembra sim. O primeiro problema dele? É. Não vou lembrar. O primeiro eu não lembro. Na hora que você falar, eu vou falar, era esse mesmo. Enfim. 2 mulheres que eram meretrizes. Ah, é verdade. Estavam brigando pelo filho. Uma falava que o filho era dela, a outra também falava que era dela. Então, elas eram prostitutas, meretrizes, naquela época viviam fora da cidade. E aí, as escrituras dizem que de noite, uma mulher levantou para dar de mamar e ela dormiu e enrolou no filho, passou por cima do filho e matou ele. E aí ela trocou as crianças. Quando a outra levantou para também amamentar o filho, descobriu que o filho estava morto. O caso foi até Salomão. Aí, de quem que o filho matou, de quem que não matou, quem que morreu, quem não morreu. Como que Salomão resolve esse problema? Foi muito boa a resolução de problema. Muito simples. Um coração sincero diante da injustiça prefere salvar o outro e ainda que continue vendo a injustiça do que colocar em risco até o que ama. Por ego. E Salomão falou, me dá a espada. Vou cortar a criança no meio e fica com as 2 mães. Metade fica com uma, metade fica com a outra. Aí a mãe verdadeira gritou, não, deixa a criança com ela. E a outra, não, pode cortar. Porque a outra queria isso mesmo. Já que eu não posso ter... Já que eu não tenho o meu, ela também não vai ter o dela. E aí Salomão falou, então essa é a mãe verdadeira. Porque diante da injustiça, ela preferiu abrir mão da razão. Em amor ao outro, né? Em amor do próprio filho. E ainda que ficasse com ela. Sim. Isso é muito poderoso. Porque algumas vezes, a melhor maneira de lidar com a justiça, algumas vezes, é abrindo mão. Porque na tentativa de resolver toda a justiça, você vai entrar num caminho de vingança. E vai envolver mais e mais pessoas, mais e mais pessoas, mais e mais pessoas. Sim. Entende? É o aceitar perder para ganhar. Ganhar dentro de si, ganhar paz, proteger sua casa, proteger sua família. Sim. E seguir. Seguir em frente. Isso. Já viveu isso? Já. Já? Recentemente. Recentemente? Bem recente. Você também, Fer? Parece que sim. Então, nós estamos hoje nesse
momento em que Jesus está no jardim do Getsêmani com os seus discípulos. Uhum. E Mateus 26, 47. Começa com... Posso ler? Opa. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: aquele que o beijar é ele, prendei-o. Vamos começar aqui, que Jesus estava com os discípulos, estava dizendo, ó, chegou o momento, hein? Eu vim para isso, eu tenho que ir. Traidor se aproxima. Uhum. Esse é um ponto interessante. Você saber que o traidor está vindo e você não mudar o seu tratar comportamental com ele. Nossa. O que está acontecendo? Não, isso é difícil. Muito. Nossa. Complicado. Extremamente. E pior, embora ele caminhou com você, ele decidiu andar com gente errada. Porque está escrito aí, você leu. Uhum. Que veio da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Nossa. Gente que tinha inveja dele. Uhum. É muito complicado quando gente que está contigo por motivações erradas se junta com gente contra você. E eu acredito que a pior traição sempre será aquela que tem como embalagem a motivação, o comportamento que revela ou que expressa intimidade, amor. Por exemplo, aquela pessoa, mas eu fiz isso pensando em nós. Eu fiz isso porque eu te amava. Eu fiz isso porque eu fiquei preocupado. Eu fiz isso porque eu queria te proteger. Isso é trair com um beijo. Nossa. Entende? Aham. Nossa, mas o que está acontecendo? Calma. Nossa, é porque eu tô imaginando o cenário. Dá um diazepam aqui. Meu Deus, gente. Então, o beijo é um símbolo de intimidade. Uhum. E o beijo, ele tem a ver com o sopro, o DNA, o sugar. O trair com beijo é quando as pessoas sugam o melhor de você contra você. Isso é trair com beijo. Nossa. Aquele a quem eu beijar. Caramba. Ou seja, eu vou usar o meu maior nível de intimidade para expor. Então, o nosso texto diz... e logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, ou Rabi. 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 E o beijou. Salve, Rabi, o mestre. Cara, a traição carrega bajulação. Né? Palavras lisonjeiras. Uhum. As pessoas que têm um potencial de trair são as que mais te elogiam. Isso é verdade. Tá aqui? Você tá aqui? Tô. A Bruna não tá aqui não, cara. Ela tá achando que tá no Instituto Bíblico. Vamos junto. Esse assunto tá pegando forte em mim.
Eu tô lembrando de muitas pessoas. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, o potencial traidor é os que mais te elogiam. Uhum. Você tá bem, Fer? Então vamos lá. E o beijou. Uhum. Continua. Jesus, porém, lhe disse: amigo. Opa! O amado Dr. Augusto Cury, no seu livro Análise da Inteligência de Cristo, ele diz algo maravilhoso. Jesus não está sendo irônico. Falando de verdade, né? Jesus está chamando Judas de amigo. Amigo. E talvez esse seja uma fagulha de misericórdia para que Judas pudesse ser atingido por arrependimento, porque ele ainda me chamou de amigo. Chamar de amigo traidor, mas com sinceridade mesmo. E aí, você de casa já viu isso? Bruno, já viu isso? Já viu Conta pra isso? nós. Já viu isso? Você já viu isso? Você, cara. Eu já, mas não chamei de amigo. Você não chamou de amigo? Não, óbvio que não. Eu tenho duas atitudes. Ou eu ignoro. Ignora. Hoje em dia eu ignoro. Hoje você ignora. É. Antes você era do barraco. Não, nunca fui do barraco. Mas você não foi do Eu barraco? nunca fui do barraco. Você Eu era barraqueira. Você está negando Itaquera? Não, olha lá. Ó. O pessoal de Itaquera vai matar eu. Não, é nós, Timão. Não, nunca fui barraqueira. Deus é fiel. Mas só foi dessa vez que eu dei um... Mas foi na classe, vai. Você não achou? Mas enfim. Você já viveu isso? Olha que dissimulada. Ele tem mais classe que eu. Não, eu sou do interior, pô. Interior é tudo tímido, nem percebeu que está sendo injustiçado. Fala, nem... Nossa, fizeram comigo? Fizeram isso Quando comigo. foi que isso aconteceu? Olha. Ai, meu Deus. Amigo. Para que vieste. Para que vieste. Nisto. Eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Exato. Então, um dos que estavam com Jesus... Mas antes, calma aí. Calma aí. Porque nesse ponto tem um outro detalhe que só João vai contar para nós. Uhum. João 18. Eu acho que eu posso dar uma dica de amadora para as pessoas que estão tendo um primeiro contato com a Bíblia. Sempre em cima de algum texto vai estar escrito embaixo do título. Se a sua Bíblia tiver isso. Se sua Bíblia tiver isso, assim, umas letrinhas bem pequenininhas. E aí quer dizer que nesses mesmos livros vai estar tratando o mesmo assunto. Então você consegue ir nesses mesmos livros e entender um pouquinho sobre outra perspectiva de outra pessoa. Então, lê o verso 3 para mim do 18. Então, Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus. E chegou ali com tochas, lanternas e armas. É pior ainda quando a injustiça é tratada como espetáculo. Precisa de tudo isso? Para prender Jesus? Até porque, como ela é uma injustiça, para ela se parecer com justiça, você tem que dar espetáculo para ela. Então você tem que criar um cenário ali, entendeu? Uhum. Para deixar as pessoas com dúvida. Nossa, mas tudo isso, então, olha, vai ser perigoso mesmo, né? Você tem que criar, jogar um processo, fazer um vídeo. Jogar nas redes sociais. Você tem que deixar a situação cada vez mais cheias de espetáculo. Sim. Doido. E, verso 4. Oh, isso aí. Lógico. Achei que você já tinha passado por isso. Não, passei nada. Desculpa aí. Tô voltando aqui.
Verso 4. Aquilo que tinha marcado e fiquei... E aí? Ai, meu Deus. Sabendo Jesus tudo o que estava para ali acontecer, Maravilhoso. adiantou-se e perguntou. Adiantou-se, é legal essa expressão, não é? Porque ele sabe que está vindo injustiça e ele não foge, ele se adianta. Ou seja, já que é para viver isso, então vamos lá. De uma vez só. Não tenho medo. A quem buscais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes disse, sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quero saber também. Leia o texto, vou te dar uma chance, hein? Dá uma chance para ela. Ai, que sacanagem, gente. Verso 6. Quando Jesus lhe disse, sou eu, afastaram-se e caíram por... Porque esse sou eu tem alguma coisa a ver com isso, não, né? Tem? Eu sou o que sou. Ah, exatamente. Quando ele falou sou eu, ou eu sou, eu sou, é o nome dele, é o nome da divindade, é quem ele é. Deus encarnado, eu sou. Vocês querem saber quem sou eu? Eu sou. Nessa hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque o caminho de vencer a injustiça é nunca perder de vista quem você é. Não importa o que estão fazendo, eu sou, cara, sou eu. Não tenho medo de ser quem Deus me chamou para ser e viver o que eu tenho. Sou eu. Caíram e recuaram. Aqui é interessante, por quê? Porque lá no texto que você leu de Mateus, diz que prenderam ele. Então, peraí, Jesus teve que esperar os caras levantarem, se recuperarem e prenderem ele. Caraca. Entende que a nossa força é revelada diante da fraqueza da injustiça? Como que ainda permanece de pé? Porque eu sei quem eu sou. Exatamente. Eu sei que dói. E eu quero muito que as pessoas, Bruna, entendam que as pessoas, Jesus fez tudo isso porque ele também é Deus. A Bíblia diz que ele é Deus, mas fez homem. E eu quero muito que você entenda que tudo isso está doendo nele. Sim. Mateus, Lucas, João vai falar que ele estava perturbado nesse momento. Mas a certeza de quem ele era não deixava ele agir por emoção, mas pela convicção de propósito. Sim. E é que muitas vezes a pessoa que está sendo injustiçada, ela tem essa dúvida, né, sobre a própria identidade e ela precisa se defender para provar que ela não é aquilo que a pessoa está falando. Mas se ela precisa se defender, tem alguma coisa de errado, né? Então, se eu preciso defender contra o que aquela pessoa está falando, é porque ou eu não sei quem eu sou, ou eu sou o que essa pessoa está falando e está, de alguma maneira, enrustido isso em mim e eu estou querendo defender. Ou não? Eu acho que algumas vezes a defesa se fará necessária. Sim. Em algumas situações. É por isso que eu falo que o discernimento é interessante. Que o discernimento é necessário. Algumas vezes eu tenho que me defender. Sim. Mas para alguns níveis de injustiça e acusação, a minha defesa só vai aumentar o espetáculo. Sim. E se aquilo de fato é uma injustiça, ela vai cair sozinha. Lembra quando o rei Davi está sendo acusado por um cara chamado Simei, que tudo que Davi está sofrendo com o filho dele, Absalão, Absalão é o filho de Davi, que está traindo Davi, e Simei é um cara que está falando assim, ó, seu filho está fazendo isso com você porque você traiu o rei Saul, você fez tudo de mal. Aí Davi, o soldado, o capitão de Davi, falou, quer que eu mate esse cara? A Bruna ia falar agora. Pode matar. Abisai, quer que eu mate ele? Davi falou, hoje ninguém morre, cara. Porque se o que ele está falando, e for verdade, que maldição caia sobre mim. Mas se ele está falando e é mentira, nada acontecerá, que Deus tenha misericórdia dele. Esse nível de convicção é maravilhoso. Sabe,
A Bíblia diz que Simei jogava pedra em Davi. Então, Davi está vivendo um filho que o trai, sua casa exposta, um cara jogando pedra, mas a convicção dele se isso tudo é mentira, vai cair. É só uma questão de tempo e eu vou continuar. E eu quero só que você saiba que é nesse momento que Davi escreve o Salmo de número 3 e 4, quando Davi diz assim, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele dormiu sabendo que o filho traiu, o cara o amaldiçoou, ele está no deserto, mas é capaz de dormir, de acordar, porque sabe quem é, sabe para onde está indo e sabe que é só uma questão de tempo. Sim. Dormir em meio às injustiças. Eifer, você já dormiu no meio das injustiças? Super bem. Super bem? Igual um anjo? A heresia agora pegou pesado. Vamos deixar eu perdoar. Anjo não dorme, cara. Que isso? Anjo é um outro ser, cara. Pelo amor de Deus. Igual um anjo, cara. Eu ia falar igual uma pedra, cara. Uma pedra. Ou não confunde a gente, cara. Aí, uma pedra. Você dorme bem? Depende do dia. TDAH, né? Não deixa eu dormir muito, mas vai tá bom. Exato, mas nas injustiças, como que você ficava? Desse jeito, tipo, não maquinando maquinando. Ei, a vingança. Não maquinando. É tipo... Hannibal. Maquinando. Silêncio dos Inocentes. Como eu vou fazer pra... John Wick. Jamais. O Protetor. Mas... minha cabeça é muito agitada, né? Então, As Panteras. eu não conseguia dormir, não. Hoje em dia eu durmo amanhã. igual uma pedra. Hoje em dia não tira mais meu sono. Ô Fer, amanhã. Se pudesse contratar alguém. Espírito do profeta Jonas. Mate Nínive. Sacanagem. Mas fala a verdade. Se Deus falasse assim, vou te dar o direito de eliminar 10 pessoas na face da terra. Eu tenho a lista. Mentira, Só Senhor. 10? O Senhor conhece meu coração. Pode colocar uns 20 aí? Não, eu acho que eu não tenho 10. Mas eu tenho uma lista. Não tem, mentira. Ela tem uma lista. Senhor, examina o meu coração. Deus sabe o que está no meu coração, tá? Nem vem vocês dois. É o Salmo 139. É o meu salmo. É lógico, só que ela só esqueceu que o Salmo 139 termina assim, odeio os que te odeiam, e odeio com ódio consumado. É meu salmo. Tá tudo certo. Gente, é sobre isso. Enfim. Sobre isso. E Jesus disse no verso 7, é eu que vocês buscam. Deixa os meus discípulos irem. Para que se cumpra a palavra, não perdi nenhum dos que me deste. Então... Olha lá o Simão Pedro aparecendo. Simão Pedro. E eu já te expliquei isso. Por que Simão Pedro? Porque Jesus mudou o nome de Simão. Era Simão e Jesus mudou o nome dele para Pedro. E Simão é o velho homem, sabe? É a velha natureza. É a velha natureza. Antes de você ser transformado por Jesus, tem aquela pessoa que você não era muito boa, tipo eu. A velha Bruna, sabe? E aí Jesus transforma e muda o seu nome. Old Bruna. Mas às vezes... Old Bruna. Mas às vezes a antiga natureza, tipo Bruna. essa que ele falou assim, você tem uma lista, às vezes ela Simão. se revela, entendeu? Então Simão. Quando você coloca o bolo sem fermento lá no... Ô Senhor, nessa hora até que não. Aquele vídeo é muito bom, cara. Até que não. Dela sentada ali. Chorando. Aquele vídeo é muito bom. Ai. Que ali Jacó está sendo quebrado. Simão isso. Pedro. Ou o Old Bruna puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Como pode, depois de 90? Quantos anos? 60 anos se passou e João lembra de tudo isso, né? Do nome do homem. Lógico. Que Lógico. falou, né? Porque não é possível. Mas é interessante
porque Jesus que pediu para eles estarem com espada. Em Lucas, Jesus falou, ó, o que vocês têm aí? Comprem, vendam e comprem espada. O senhor tem 2 aqui, basta. Espada ali é a adaga. Sim. É a adaga que chama? Sim, ó, aquela pequenininha. É a adaga. É. E... Então Jesus queria que isso acontecesse. Não. Não? Não, porque o fato de você ter espada, de você ter ali uma arma adaga, é muito mais para a questão de eles iam fugir, para ter como proteção e como uma ferramenta para eles se protegerem. Para se protegerem, não necessariamente, e não para atacarem. Sim. Nesse sentido. E eu acho que isso é interessante. Por quê? Porque o fato de eu ter uma espada não me dá o direito de tentar praticar a justiça com as próprias mãos. E é isso que Jesus estava querendo que eles entendessem. Entendi. Porque você ter uma ferramenta de proteção não te dá o direito de fazer, por exemplo, de você sair agindo como justiceiro. E isso é a atitude de simples como a pomba, Greyhound. Lembra? Simples como a pomba, prudente como serpente. Isso é ser prudente como serpente. É ter uma arma na mão. Eu sei como atacar. Eu sei como defender. Eu sei o momento de confrontar. Só que o fato de eu ser prudente como a serpente e também, entre aspas, ter um veneno, eu sei como paralisar o inimigo, não me dá o direito de agir com bote, com vingança, com covardia, ser sorrateiro. E agora a gente volta para Mateus, porque Jesus vai dar uma resposta a isso. Mas ele falar o nome do servo, esse Malco, tem alguma coisa a ver? Citar esse nome? Ou... É porque é alguém conhecido, ele é o servo do sumo sacerdote. Malco. Tá. Tudo indica que ele se converteu, lógico. Por quê? Uai, Jesus foi lá e restituiu a orelha dele que caiu? Como que é interessante porque João fala a orelha direita, né? Lembre-se que não é uma simbologia, mas a ideia de ser direita especificamente é porque todos nós temos um lado do corpo onde exercemos mais a habilidade que nós temos. No caso, né, por exemplo, a visão, tampa aqui, parece que uma melhor. Por exemplo, eu uso óculos, mas os graus não são igual. A questão do ouvir, né, parece que você fica mais... A questão da... Então, a orelha direita, a ideia auditiva, né? Então, assim, João está dizendo que Jesus não é só Pedro só arrancou a orelha direita. Isso poderia possibilitá-lo até de servir o sumo sacerdote. Por quê? Por quê? Porque ele é defeituoso, o sacerdote não pode ter contato com nada que é defeituoso. Entende? Você entende? É uma questão também de regras e leis ali. Agora, existe um ponto interessante. Qual é? Nós estamos ferindo, tirando a habilidade das pessoas na tentativa de justiça e Jesus, naquela escuridão primeiro, Jesus sabe onde a orelha caiu. Não é que Jesus ele criou outra orelha. Ele foi lá, cara. Ele foi lá, pegou, Lucas diz, eu acho que está em Lucas, que ele foi lá, pegou a orelha do cara lá e aqui. Jesus foi lá e tocando-lhe a orelha, porque ele cortou. Então tudo indica que ela ficou pendurada. Talvez pendurada, nem caiu, né? Jesus foi e tocou. Sabe? Fazer um milagre e o bem no meio da sua injustiça. Você resolver a injustiça de alguém enquanto a sua permanece.
Jesus não queria que não era para ter feito isso. Sim. E ele resolve o problema do Malco. Sim. Caramba. O que eu estou querendo dizer, e aqui é muito importante, porque quando você não perde, quando você tem clareza de propósito e o senso de quem você é, mesmo durante a injustiça, você é capaz de impactar e mudar a vida de alguém. Porque uma coisa eu posso ter certeza, Bruno. Eu não acredito, Fer, que Malco continuou naquele caminho de injustiça. Alguma coisa mudou nele naquele momento. Não tem como, né? Jesus te tocar e você continuar como você era antes. O que eu estou querendo dizer é que a fé nossa em Cristo e o que nos torna felizes, apesar de problemas, Sim. é que até no meio das minhas injustiças, Deus usará isso para corrigir a rota de alguém. E a rota de Malco foi corrigida. Caramba. Sensacional. Não é? A gente tem muito a aprender com Jesus ainda. Muito, Senhor, muito. E aí Jesus, naquele momento, versículo 52, Jesus fala: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Exato. Exato. E verso 53. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Quanto que é uma legião? Então vamos lá. Legião é o batalhão de soldados romanos. Uma era de 3 a 6 mil homens. Caramba. 12 vezes 6? 6 vezes 2, 12, 72. 72 mil anjos. Caramba. A Bíblia diz que um anjo matou 187 mil. Numa noite. Vum! Lá com o rei Senaqueribe. Foi ele que deu o giro da espada? Foi esse? Foi lá com o Senaqueribe. Lá ele... Vum! 187 mil. Imagina 72 mil anjos. Acaba com o mundo inteiro. Já era. 72 mil anjos. Se eu quisesse, eu não posso rogar a meu Pai? Algumas vezes, o problema da injustiça, que foi? Desculpa, que eu tô fazendo a conta. Que conta você está fazendo, cara? Não é 72 mil? Mais de 187 mil. E como que você fez a conta aí? 187 mil vezes 72 mil. Quanto deu? 13 bilhões. Bilhões? É mais do que a população mundial. 160 milhões. É gente, hein? É muita gente. Aí, 12 legiões de anjos. O que Jesus estava querendo dizer é que se eu quiser conquistar esse império com o meu poder, eu faço, mas eu prefiro conquistar esse império com o meu perdão e com a cruz. O meu poder estará na minha força. O que eu estou querendo dizer é que algumas vezes, cara, a não resolução do que parece da injustiça, ela está no fato de eu poderia resolver essa situação usando a razão e o meu poder, mas eu prefiro, por amor às pessoas, seguir o caminho de ser injustiçado agora para abrir a consciência. É o que faz que aqueles que têm um coração de Jesus se tornem como Dr. Martin Luther King e tantas outras pessoas que decidiram ser os alvos da injustiça para abrir caminhos. Que construiriam essa ponte de justiça. Elas aceitaram ser injustiçadas. Sim. Poderiam ter resolvidos de uma outra forma. Sim. Mas aceitaram o caminho da injustiça. Uhum. Para construir essa ponte de perdão. Você já aceitou injustiças? Tipo assim, tá bom, eu vou aceitar isso porque eu vou proteger minha casa, minha família, e eu sei que isso vai passar
e eu vou construir uma ponte. E isso vai dar um fortalecimento. Sim. Já? Já. Aconteceu contigo? Esses dias. Esse dia, que é isso? Isso tá... É pouquinho tempo. Ai, ai. Então, Jesus fala, depois 55, 56, ó, por que vocês fizeram isso, cara? Por que vocês vieram com todo esse espetáculo aqui para me prender? Para quê? Para que tudo isso? Eu estava aqui o tempo todo ensinando. Para que isso? Para que isso agora, né? É. E ele não estava se escondendo, né? Não estava escondendo aqui. Bruno, é muito interessante. Ele não vai resolver essa injustiça com a força do poderio, mas com a submissão ao propósito dele, que é a cruz, para nos salvar. Sim. Porém, ele não deixou de confrontá-los. No extraordinário filme Histórias Cruzadas, maravilhoso filme Histórias Cruzadas, no período de preconceito racial nos Estados Unidos, ali na década de 50 e 60, empregadas que eram maltratadas, começaram a escrever histórias que uma filha das empregadas decidiu defender as empregadas negras que eram maltratadas e escrever esse livro. Sim. E a cena final é quando uma empregada decide, diante de uma injustiça da sua senhora, da empregada, da sua dona, ela confronta, ela diz, eu aceito ser demitida, mas eu preciso confrontá-la. E quando ela sai, ela diz, Jesus pediu para nós amarmos os nossos inimigos, e talvez isso comece dizendo a verdade a eles. Eita. Ou seja, o caminho da injustiça eu vou passar por ele, mas eu não vou deixar de confrontar a consciência, você não precisa fazer isso. E eu acho que ter esse discernimento e o equilíbrio emocional para saber, porque Jesus vai confrontá-los, por que vocês estão fazendo isso? Quer me prender? Me prenda. Mas para que todo esse espetáculo? Para vocês tentarem maquiar a injustiça na mente de vocês? É vocês que estão fazendo isso. E agora, você tem que estar emocionalmente bem, porque injustiça, como eu disse, se ela é espetáculo, ela envolve barulho. A injustiça, ela é barulhenta. Sim. E Jesus não se perde com o barulho da injustiça, do pessoal gritando. Cara, é que assim, existem situações de injustiça. Nós estamos falando de, lógico que cada nível de injustiça, a situação é real para a vida de cada um. Mas, por exemplo, pessoas que são expostas a níveis de injustiça, você fala, cara, como que sobreviveu, né? Como que conseguiu? Que dormia. Níveis de acusação gravíssimos. Sim. O caso do Johnny Depp. Do que é a Johnny ex-mulher Depp. dele. Imagina, Exato. ele perdeu contratos, perdeu filmes, perdeu Exato. credibilidade, né? Tanta coisa porque a mulher inventou. Até naquela época lá do Animais Fantásticos, ele não pôde fazer o Grey Sim, Dog. ele não pôde fazer. Fiquei muito Nossa, eu fiquei muito chateada. A hora que eu vi, o que aconteceu? Sabe, é muito difícil fazer esse podcast. Toda semana eu passo muita dificuldade aqui. Mas amém, eu tenho que aceitar todas as injustiças. E prenderam Jesus, o nosso Salvador. E o levaram à casa de Caifás. Então, lembre-se, é uma multidão, porque tem soldados, tem os sacerdotes, as algemas, tem os pedaços de pau, os porretes. Um cenário. E lembre-se que é época da Páscoa, então Jerusalém estava assim, lotada. E o filme Paixão de Cristo descreveu muito bem essa realidade. É muito bom esse filme. Prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás. Quem é Caifás, pessoal? O sumo sacerdote. Vamos lá. Naqueles dias tinha 2 sumos sacerdotes. Para vocês perceberem que o tempo estava corrompido. Está tudo errado, porque a ordem de Deus é eram
2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Anás era o sogro, Caifás é o genro. Como Anás já teve problemas com o Império Romano, então ele foi deportado. Ele está um sumo sacerdote jubilado. Sim. O de direito, o que tem a legalidade da jurisdição é Caifás. Tá. Mas Anás é muito respeitado. Até porque o negócio do templo, os negócios de ganhar dinheiro, passa por ele. Então vai para a casa de Caifás. Olha, eu estive em Israel. A casa de Caifás é um ambiente sombrio. Não é um lugar que eu queria ir passar de novo, não. Caramba. É uma sensação muito estranha, mesmo. Meu Deus. É que ambientes marcados por injustiça deixam uma atmosfera negativa. É horrível. Não é? Você já entrou numa casa onde há injustiça familiares? É horrível. Alguma coisa que não bate, não tem harmonia, não tem... Pesado, né? Pesado. Ixi, lembrou de alguma coisa agora. Pesado. Difícil, né, gente? A minha posição aqui, né? Porque a pessoa não consigo disfarçar. Ai. Existe um ponto aqui interessante, Bruna. Qual é? Qual é? Primeiro que isso é uma mancha na questão jurídica da história do povo hebreu. Sim. Não se fazia julgamentos à noite, na madrugada. Era a luz do dia. Tinha que ter testemunhas. Tinha que ter oportunidade de defesa. Tinha que ter consentimento do império. O sumo sacerdote ele não tinha poder de fazer o julgamento. Tinha conforme as leis, mas desde que elas fossem obedecidas. E aqui não tinha, como ele não estava obedecendo assim, quase nenhuma, né? Sabe, tem que ter tempo de construir defesa. Sim. Entendeu? Por exemplo, hoje é assim. As leis são assim. Sim. Eu tenho que ter um tempo para o meu advogado construir a defesa. Então, se o julgamento foi de última hora, foi às pressas. Sim. Guarda a palavra que eu estou usando, às pressas. Porque, então não deu tempo, assim, de ter defesa. Porque lembre-se que quem fazia parte desse sinédrio, Nicodemos, José de Arimateia, cadê eles? Eles vão aparecer depois. Veja. Porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Foi muito bem armado. Sim. Muito bem armado. Porque apesar de não ser explícito, né, eles não serem... Existe um ponto aqui muito interessante, Bruna. Qual é? Aonde foi o julgamento? Na casa. De quem? De Caifás. Cuidado. Porque pessoas movidas por vingança fazem da casa tribunal. Fazem da mesa lugar de vereditos contra os outros. Quando a nossa casa se torna esse ninho de injustiça. Vem para minha casa, vamos falar mal do fulano, do ciclano, do beltrano. Não faz isso, não. Faz isso com a sua casa. Caramba. Você já conheceu gente que faz isso? Nossa, a gente foi levado para uma mesa. Ai, tá difícil esse episódio para mim hoje, viu, gente? Não tá fácil, não. Meu Deus. Ai, senhor, tá. Vamos pro próximo. Não vamos pro próximo, não, cara. Ou não faz da sua casa esse ambiente, não, cara. E aí, de repente, Jesus está lá, na casa de Caifás. E de repente, Mateus trata agora uma injustiça que está acontecendo fora. Enquanto dentro da casa de Caifás, Jesus está sendo levado para ser julgado por Caifás, tem alguma coisa acontecendo fora. Sim. Mas, Fer, vai ficar para o próximo episódio. Vamos ter a parte 2. Parte 2.
Eu vou sofrer mais um pouco, você vai sofrer mais um pouco, todos vamos sofrer mais um Mas, pouco. Antes de encerrar, a gente quer fazer um convite aqui para você. Você escolhe. Você quer manter o que na sua casa? Esse ambiente de injustiça, de acusação? Você quer levar Jesus para a sua casa só para ser alvo da sua incredulidade, da sua murmuração? A única vez que Deus é mencionado na sua casa é para você reclamar dele? Ou você quer levar ele para sua casa para ele ser o Senhor da sua casa? Escreve nos comentários: eu quero Jesus como Senhor da minha casa, da minha vida, da minha família. E eu prefiro sofrer injustiças com Ele, porque Ele é o meu justificador. Ele vai me defender. Escreve nos comentários. A gente quer orar por você, Senhor. Essa pessoa que agora te aceita e que é o Senhor na casa dela. Que ela seja tomada, que ela seja agora visitada por Ti. E em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão poderosa venha sobre essa pessoa. E eu e a Bruna oramos, Senhor. Entra nessa casa, senta nessa mesa e se torna o Senhor dessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Corre pro próximo episódio conosco. Corre. Vai assimilando isso daí. Daqui uma semana tem mais um. Até o próximo. Nossa. Tchau. Deus te abençoe.